Olá, irmãos e irmãs. Imagine por um instante que, neste exato momento, há uma batalha invisível acontecendo ao redor da sua casa. Você não pode ver, não pode tocar, mas ela existe, e o alvo pode ser o seu filho. É isso mesmo. O inimigo das nossas almas não descansa, e quando não consegue atingir você diretamente, ele tenta algo ainda mais cruel: atacar quem você mais ama. E se você sente no coração aquela inquietação, aquele medo silencioso pelo bem-estar do seu filho, então este momento foi feito para você. Fique comigo até o fim, pois ao longo desta oração, algo poderoso vai acontecer. Algo que o mundo espiritual vai reconhecer. Mas, atenção, esta oração não é para qualquer um. É para aqueles que têm fé, coragem e amor suficiente para lutar espiritualmente por seus filhos. Agora, antes de seguirmos, reze este Pai Nosso comigo. Não apenas escute. Reze em voz alta, com fé, com autoridade, e convide o Espírito Santo para este momento. Porque quando dois ou mais se reúnem em oração, o céu se move. Vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora que você abriu as portas do céu com sua oração, comente aqui embaixo o nome do seu filho, filha, neto, sobrinho, afilhado ou qualquer criança ou jovem que você deseja cobrir com essa oração. E, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, comente sua intenção e compartilhe esta oração com mais pessoas. Quando você faz isso, o alcance desta mensagem vai mais longe. E se você se tornar membro do canal, terá acesso a orações e reflexões ainda mais profundas, exclusivas para aqueles que querem caminhar mais perto de Deus. Este canal é um ministério, e sua ajuda permite que continuemos abençoando vidas. Primeiro, compreenda que a proteção espiritual começa no seu posicionamento. E essa verdade, apesar de simples, é profunda. Você pode até repetir 1000 vezes uma oração por proteção, mas se o seu coração está endurecido, distante da presença de Deus, você está lutando com armas sem poder. É como entrar em uma guerra com espadas enferrujadas. O inimigo, que anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar, não se intimida com palavras vazias, mas sim com a autoridade espiritual que vem de uma vida rendida a Deus. E essa autoridade não é conquistada da noite para o dia. Ela nasce no secreto, no joelho dobrado, no jejum, na renúncia diária, nas decisões pequenas que ninguém vê, mas que Deus observa com atenção. Você quer proteger seu filho de verdade? Então, entenda, não basta conhecer versículos, nem ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. A verdadeira muralha espiritual se ergue quando você vive uma vida de obediência e intimidade com Deus. Quando você escolhe dizer não ao pecado, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você rejeita a fofoca, a mentira, o orgulho, a impureza. Quando você limpa não só a sua casa, mas o seu coração. Porque, meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual está atento. Os anjos e os demônios observam sua postura. E não há nada mais perigoso para o inferno do que um pai ou uma mãe que se levanta em santidade, com autoridade, clamando pelo sangue de Jesus sobre a sua casa. Sabe por que muitas orações parecem não surtir efeito? Porque há vidas duplas por trás delas. Pessoas que pedem proteção para os filhos, mas continuam abrindo brechas com suas próprias atitudes. Falta de perdão, ira constante, vícios escondidos, pactos emocionais com o passado, idolatria disfarçada de tradições. Tudo isso cria rachaduras espirituais que enfraquecem sua cobertura. E o inimigo é astuto, ele entra pelas brechas. Ele não precisa de uma porta escancarada. Uma pequena fissura já é suficiente. Por isso, a santidade não é uma sugestão, é uma necessidade. Santidade não significa perfeição, mas arrependimento sincero e transformação contínua. Deus conhece o coração de quem luta todos os dias para se manter firme. Agora pense, como você pode proteger seu filho se você mesmo está em perigo? É como alguém que está se afogando tentar salvar outro que também está se afogando. A primeira atitude é buscar sua própria segurança espiritual. Comece consagrando sua mente, sua boca, seus olhos. Cuidado com o que você assiste, com o que você fala. Palavras negativas, maldições familiares, hábitos tóxicos, tudo isso pode ter reflexo na vida do seu filho.
Quantas crianças hoje estão enfrentando crises emocionais, medos inexplicáveis, comportamentos agressivos e os pais não percebem que a raiz disso pode estar ligada a uma atmosfera espiritual pesada dentro de casa. Seu posicionamento muda o ambiente espiritual da sua casa. Uma mãe que ora muda o clima do lar. Um pai que se posiciona com fé é como uma torre de vigia. Ele enxerga de longe o perigo e se levanta em oração antes que o mal se aproxime. Não é à toa que o diabo tenta destruir famílias, afastar pais dos filhos, enfraquecer a autoridade espiritual dentro dos lares. Porque ele sabe que, quando um pai e uma mãe estão de pé diante de Deus, a casa inteira se fortalece. E quando isso acontece, o inimigo não tem vez. A proteção espiritual não está apenas na oração feita em momentos de desespero. Ela está na constância. Está no levantar e dizer, hoje eu escolho servir ao Senhor. Está em colocar louvores enquanto limpa a casa, em jejuar por sabedoria, em ensinar a palavra aos filhos, mesmo que eles pareçam não ouvir. Está em fechar a porta do quarto, ajoelhar e clamar. E está, acima de tudo, em manter um coração ensinável. Porque o Espírito Santo só guia aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer. Talvez você pense, mas eu não fui criado assim. Eu não sei orar direito. Eu cometi muitos erros. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele quer que você seja verdadeiro. Comece do jeito que está, com lágrimas, com palavras simples, mas com sinceridade. Diga a Ele, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser o sacerdote, a intercessora, o guardião espiritual da minha casa. E Ele vai começar uma obra poderosa em você. Você não precisa ter uma voz bonita, nem palavras bonitas. Você precisa ter um coração disposto. E quando Deus encontra isso, Ele move céus e terra. Ele começa a te ensinar, te guiar, te fortalecer. Você vai perceber que, com o tempo, sua autoridade vai aumentando. Sua oração vai se tornando mais firme. Você vai conseguir discernir ataques antes que aconteçam. Vai sentir o Espírito Santo te despertando de madrugada para interceder. Vai enxergar a diferença na atmosfera da sua casa. Porque onde há santidade, há presença de Deus. E onde há presença de Deus, há proteção. Portanto, compreenda, seu filho é a herança do Senhor. Mas cabe a você proteger essa herança. E isso começa com o seu posicionamento. Começa com sua escolha de abandonar o que entristece o coração de Deus. Começa com sua decisão de colocar a palavra como fundamento. Começa com a coragem de romper com vícios, com padrões de comportamento herdados, com tudo aquilo que está em desacordo com a vontade divina. Talvez você precise cortar amizades, mudar hábitos, se afastar de ambientes. E pode ser difícil, pode doer. Mas é necessário. Porque sua luta não é contra carne ou sangue. É contra principados e potestades. É uma guerra espiritual. E você só vence essa guerra com obediência e fé. Deus quer te levantar como guardião espiritual do seu lar. Como vigia dos portões da sua casa. Como sentinela do futuro do seu filho. Mas para isso, você precisa estar firme. Precisa estar em comunhão com Ele. Precisa buscar, todos os dias, estar cheio do Espírito. Só assim sua palavra terá poder. Só assim sua oração moverá o céu. Só assim o inimigo será impedido de tocar na sua casa. Então hoje, tome essa decisão. Escolha caminhar em santidade. Escolha o altar. Escolha a presença de Deus. Porque um pai e uma mãe posicionados são como muralhas de fogo ao redor dos seus filhos. Segundo, declare palavras de bênção sobre seu filho todos os dias. E ao dizer isso, quero que você entenda que estamos falando de um ato profético, algo que, feito com fé, molda o futuro, quebra laços invisíveis, transforma atmosferas e afasta as trevas. O que você fala se transforma em sementes lançadas no coração e no espírito da criança. Palavras constroem ou destroem. E quando você fala com autoridade espiritual, o mundo espiritual ouve. Os céus se movimentam, os anjos escutam. E, principalmente, o inimigo também escuta e recua, porque reconhece quando uma mãe ou um pai abre a boca com o respaldo da presença de Deus. Você já parou para pensar na quantidade de palavras que seu filho ouve por dia? Palavras da escola, da internet, da televisão, de amigos, de parentes, de professores. Mas, entre todas elas, a que tem mais peso é a que sai da sua boca. Porque você carrega a autoridade sobre ele. A bênção que sai da sua boca tem um peso que nenhuma outra voz possui.
E mesmo que ele não demonstre, mesmo que pareça distante, rebelde ou indiferente, essas palavras entram como flechas certeiras, alojam-se no coração e um dia florescem. Há filhos que carregam traumas profundos não por causa de violência física, mas por palavras duras que ouviram repetidamente: você não presta, você me dá trabalho, você só me dá desgosto, porque você não é como fulano. Essas frases envenenam a alma, constroem prisões invisíveis e podem marcar uma criança por décadas. Agora, imagine o efeito contrário. Imagine um filho ouvindo todos os dias: você é meu orgulho, você é forte, inteligente, cheio da graça de Deus, eu te amo e creio que você será um homem ou uma mulher de Deus. Esse tipo de declaração liberta, cura, fortalece, dá identidade e propósito. Mesmo quando você está cansado, frustrado ou decepcionado com alguma atitude do seu filho, vigie a sua boca. Respire fundo e lembre-se: cada palavra é uma semente. Palavras ditas no momento de ira podem durar para sempre no coração de uma criança. Por isso, seja prudente. Use sua voz como uma ferramenta de construção espiritual. Edifique mesmo quando corrigir. Discipline, sim, mas com amor, com direção, com esperança. Uma palavra de bênção, mesmo após uma repreensão, tem o poder de restaurar completamente o que foi ferido. E mais, profetize o futuro dele. Profetize mesmo que tudo à sua volta diga o contrário. Você pode estar vendo rebeldia, vícios, afastamento de Deus, comportamentos que te assustam, mas não deixe que o que os seus olhos veem cale o que sua fé declara. Abra a boca e diga: meu filho é de Jesus. Ele será um pastor, um evangelista, um empresário honesto, um pai amoroso, uma mulher sábia, uma jovem temente a Deus. Ele será respeitado, terá sabedoria, e será instrumento de milagres na vida de muitos. Profetize como se estivesse vendo, porque Deus honra a fé que enxerga além das circunstâncias. E se você diz: mas ele não me ouve mais. Ele saiu de casa. Ele não acredita em nada disso. Então saiba, o mundo espiritual não depende da presença física para agir. Suas palavras, liberadas com fé, são como cartas enviadas ao céu, com destino certo. Elas voam como setas e encontram o coração do seu filho onde quer que ele esteja. Não existe distância para o Espírito de Deus. Ore, declare e confie. Porque mesmo que ele esteja no mais profundo abismo, a mão de Deus pode alcançá-lo. E muitas vezes, é a palavra da mãe, do pai, lançada com fé, que rompe as correntes invisíveis e traz o filho de volta ao caminho. Acorde o seu filho com palavras de bênção. Mesmo que ele esteja dormindo, aproxime-se, coloque a mão sobre a cabeça dele e diga: Senhor, hoje será um dia de vitória na vida do meu filho. Guarda a mente dele, os passos dele, o coração dele. Que ele seja luz, onde quer que esteja. Ao colocá-lo para dormir, declare: que o Senhor envie anjos para guardá-lo esta noite. Que sua mente descanse em paz, que nenhum pesadelo o toque, que os planos do inimigo contra ele sejam frustrados. Faça isso como um hábito, como uma missão diária. Porque quando você repete com fé, você cria um padrão espiritual de proteção. E se ele for pequeno, ensine-o a repetir com você. Diga: repete comigo: eu sou abençoado. Deus me ama. Sou forte, sou inteligente. Serei uma bênção. Você vai ver o quanto isso molda o caráter dele. Vai perceber como ele começará a internalizar essas verdades, como isso vai fortalecer sua autoestima, sua identidade, sua confiança. E, principalmente, vai proteger sua alma de tantas mentiras que o mundo tenta empurrar. Se ele for adolescente, talvez ele não queira repetir com você. Talvez te olhe com ironia. Mas não se ofenda. Sorria. Ore em silêncio e continue declarando mesmo assim. Porque cada vez que você abre a boca com fé, você está plantando. E mesmo que o solo pareça duro, um dia essa semente rompe. Um dia, aquela palavra que ele ouviu despretensiosamente vai ecoar no coração, e no momento certo vai fazer toda a diferença. Deus nunca deixa uma palavra de fé cair no vazio. E não use palavras de bênção apenas quando estiverem juntos. Fale enquanto prepara comida. Fale enquanto dobra as roupas. Fale no quarto em que ele dorme. Fale ao ver uma foto dele. Fale enquanto escreve o nome dele em um caderno de oração. Tudo isso tem peso.
Tudo isso é espiritual. O mundo material é apenas um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E suas palavras, guiadas pelo Espírito Santo, têm o poder de abrir caminhos, fechar portas do inferno e criar muros de proteção ao redor do seu filho. E mais, anote promessas de Deus. Escreva versículos com o nome dele. Cole na parede. Coloque dentro da Bíblia. Transforme isso em um memorial de fé. Diga: Senhor, eu confio na tua palavra, e essa promessa é para o meu filho. Declare salmos, provérbios, palavras de Jesus. Diga com convicção: o Senhor é o pastor do meu filho, nada lhe faltará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Faça da palavra a arma da sua boca. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E se você conhece a história de Jacó, verá que ele abençoou seus filhos um por um, declarando palavras que ecoaram por gerações. Isso não foi só um ato simbólico, foi um ato espiritual. A bênção liberada de pai para filho tem um peso profético. E quando você assume esse papel com temor e fé, você se torna cooperador de Deus na construção de um legado santo. Um legado que não termina em você. Um legado que atravessa gerações. Um legado que, mesmo após sua partida, ainda ecoará na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Terceiro, unja seu filho. E quando eu digo isso, não estou falando de um simples gesto simbólico. Estou falando de uma ação espiritual poderosa, uma declaração profética que tem repercussões eternas. A unção com azeite não é um costume ultrapassado nem uma prática religiosa sem sentido. É uma ferramenta espiritual que, quando usada com fé e propósito, estabelece limites claros entre o que é de Deus e o que pertence ao mundo. Quando você unge seu filho, você está colocando sobre ele uma cobertura espiritual que o inimigo não pode ignorar. Você está dizendo com autoridade: este é território sagrado. Aqui não se toca. Você sabe por que os profetas ungiam reis, guerreiros, sacerdotes? Porque a unção os marcava diante do céu e da terra como escolhidos. E da mesma forma, quando você unge seu filho, você está dizendo: ele é separado. Ele não será confundido. Ele não será levado pelo sistema do mundo. Ele é do Senhor. E essa unção, feita com sinceridade e fé, rompe cadeias que você nem imagina. Há famílias que foram transformadas completamente depois que os pais começaram a ungir os filhos em oração. Porque a unção é uma linguagem espiritual que o inferno entende e teme. Não espere o problema acontecer para agir. Muitos pais só correm para Deus quando o filho já está envolvido em drogas, em rebeldia, em relacionamentos destrutivos, em crises emocionais. Mas a unção é preventiva. Ela protege antes do ataque. Ela cela antes da batalha. É como uma armadura invisível que envolve o corpo, a alma e o espírito do seu filho. Quando você unge a mente dele, está dizendo: aqui não entra confusão, depressão, pensamentos de morte, ideologias distorcidas, mentiras do inimigo. Quando você unge as mãos, está dizendo: essas mãos serão usadas para o bem. Elas não tocarão o mal, não praticarão injustiça, não se contaminarão. Quando você unge os pés, está profetizando: ele não caminhará por caminhos tortuosos. Ele será guiado pelo Espírito Santo. E não precisa ser um ritual complicado. Basta azeite consagrado, uma oração sincera e fé. Pegue o azeite, coloque nas mãos, ore com autoridade e declare: Senhor, eu apresento esse azeite diante de ti. Que ele seja consagrado para o teu propósito. Que, ao tocar meu filho, carregue em si a tua presença, a tua proteção, a tua santidade. Depois, com cuidado e reverência, vá até seu filho e unja, mesmo que ele esteja dormindo, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele nem saiba, porque Deus sabe. E os anjos respondem, e o mundo espiritual se move. Há pais que, com lágrimas nos olhos, já testemunharam filhos libertos de vícios, de opressões, de ataques demoníacos, simplesmente por se levantarem em fé e ungirem com propósito. A unção quebra jugos. A Bíblia diz que, por causa da unção, o jugo será despedaçado. Você entende isso? Não será aliviado, não será diminuído, será despedaçado, totalmente destruído. Então, se existe um jugo sobre seu filho hoje, seja espiritual, emocional, mental, psicológico, você tem uma arma poderosa em suas mãos, a unção. E se por acaso ele resistir, se ele rejeitar a ideia, não discuta.
Ore em silêncio. Unja o travesseiro dele. Unja a porta do quarto. Unja o calçado. Unja os objetos pessoais dele. A unção não está limitada ao corpo físico. O azeite consagrado carrega a presença do Espírito Santo, e onde há a presença de Deus, o mal não resiste. Já houve casos de filhos que não conseguiam mais dormir em paz depois que os pais começaram a ungir os quartos, porque a presença de Deus começou a incomodar tudo que era impuro, oculto, escondido. A unção também pode ser feita em momentos específicos. Antes de uma prova importante, antes de uma entrevista, antes de uma viagem, antes de uma decisão séria. Faça disso um estilo de vida. E ensine seu filho, à medida que ele crescer, a entender o valor disso. Ensine que a unção não é superstição, mas sim consagração. É uma entrega. É uma declaração: minha vida pertence a Deus. E quando ele aprender isso desde cedo, você estará construindo uma fortaleza espiritual ao redor dele que nenhuma tempestade poderá derrubar. Não tenha vergonha de praticar o que é espiritual. Mesmo que outros critiquem, mesmo que digam que é exagero, continue firme. Quem vive no Espírito entende o poder dessas atitudes. E Deus se agrada daqueles que agem com fé, mesmo quando o mundo não entende. A unção é um segredo espiritual. E quando você começa a praticar isso, você entra em um território de milagres. É como abrir uma janela do céu sobre a sua casa. Os céus se tornam mais sensíveis à sua voz. E os anjos são liberados para proteger, guiar, conduzir. Unja seu filho antes de ele sair de casa. Unja quando ele estiver enfermo. Unja quando ele estiver ansioso. Unja quando você perceber um peso espiritual ao redor dele. E cada vez que você fizer isso, esteja consciente de que está marcando território. Está dizendo: aqui, quem governa é Deus. Aqui, quem comanda é o Espírito Santo. Aqui, o inimigo não toca. E mesmo que o filho não diga nada, ele vai sentir a diferença. Ele vai perceber paz. Vai dormir melhor. Vai ter mais clareza nas decisões. Porque a unção traz discernimento. Ela afasta a confusão. Ela ilumina a mente. E mais, use a unção como ponto de contato profético. Ao ungir, declare promessas específicas. Diga: Senhor, eu declaro que meu filho será um instrumento nas tuas mãos. Que ele terá sabedoria além da idade. Que ele será respeitado. Que será íntegro. Que se desviará do mal. Que será generoso, compassivo, temente a ti. Não seja genérico. Seja específico. O céu responde à fé direcionada. E quanto mais você declarar com fé, mais você estará alinhando o destino do seu filho com o propósito divino. Você também pode envolver outras pessoas na unção. Avós, padrinhos, intercessores. Quando várias vozes se unem em fé, o impacto espiritual é ainda maior. Organize momentos em família para consagrar seu filho, para ungir juntos, para declarar juntos. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele estará presente. E se ele está presente, o mal não prevalece. A unção em unidade é um terremoto espiritual. Ela sacode estruturas invisíveis, quebra amarras, desmancha fortalezas. Quarto, vigie o ambiente espiritual da sua casa. Muitos pais oram, mas ao mesmo tempo permitem que dentro do lar entrem coisas que contaminam. Filmes, músicas, palavras, visitas, objetos, tudo isso pode abrir brechas espirituais. E quando a brecha é aberta, o inimigo entra. Faça uma faxina espiritual no seu lar. Peça discernimento a Deus. Pergunte ao Espírito Santo: há algo aqui que precisa ser removido? E ele vai te mostrar. Que tipo de conteúdo seu filho está consumindo? Com quem ele tem se relacionado? Que tipo de linguagem ele está ouvindo? Proteção espiritual é vigilância. Você não pode orar por proteção e ao mesmo tempo permitir que o mal tenha espaço dentro da sua casa. Declare sobre sua casa: aqui só entra o que glorifica a Deus. E mantenha esse padrão. Ensine seu filho a identificar o que é do bem e o que é do mal. Mostre o caminho com amor, com firmeza, com sabedoria. Um lar cheio do Espírito Santo é um refúgio seguro para qualquer criança ou jovem. E não pense que isso se resume ao ambiente físico. Muitas vezes, o ambiente espiritual é alterado por aquilo que não é visível. Às vezes a brecha está em algo aparentemente inofensivo, mas que carrega uma carga espiritual negativa. Um simples quadro na parede com simbologia ocultista, um amuleto recebido de presente, um livro com conteúdo espiritual distorcido,
Tudo isso pode estar atuando como uma porta aberta para o inimigo atuar. Vigiar o ambiente espiritual é ter sensibilidade. Não basta olhar com os olhos naturais. É preciso olhar com os olhos do Espírito. Você precisa cultivar intimidade com Deus para que Ele te revele aquilo que precisa ser quebrado, queimado, cancelado espiritualmente. E quando Ele mostra, obedeça. Não hesite. Muitas vezes, o livramento que você tanto busca está exatamente nessa obediência. Quando você limpa a casa espiritualmente, a atmosfera muda. A paz se instala. O ambiente se torna leve. As crianças dormem melhor. Os conflitos diminuem. A presença do Espírito Santo se manifesta com mais liberdade. É como se o céu se abrisse sobre sua casa. E isso é poderoso. Há pais que não entendem porque os filhos estão inquietos, ansiosos, agressivos. Já levaram ao psicólogo, ao médico, já tentaram mudar a alimentação, a rotina, mas não perceberam que o problema é espiritual. Quando a criança está sendo influenciada por forças espirituais malignas, não adianta apenas medidas humanas. É preciso agir com armas espirituais. E a primeira arma é essa: limpar o ambiente. Tirar tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Pode ser aquela música que toca todos os dias, cheia de palavrões, sensualidade, orgulho. Pode ser aquela série que exalta o ocultismo, a violência, o desrespeito. Pode ser aquele costume de falar palavrões dentro de casa, de gritar, de brigar na frente das crianças. Tudo isso contamina. Tudo isso gera um ambiente espiritual pesado. E um ambiente pesado é terreno fértil para a opressão espiritual. Você precisa entender que sua casa é um território consagrado. Ou deveria ser. E se você ainda não consagrou, faça isso agora. Pegue um azeite, ande por cada cômodo e declare: este lugar pertence ao Senhor. Toda presença contrária está agora sendo expulsa, em nome de Jesus. Toda maldição, toda opressão, toda presença maligna está quebrada. O sangue de Jesus cobre esta casa. E continue declarando isso dia após dia. Mantenha a vigilância. Proteja sua casa como quem protege um tesouro, porque é isso que ela é. É o ambiente onde seus filhos crescem, onde são formados emocional e espiritualmente. Se esse ambiente for contaminado, eles crescerão vulneráveis. Mas se esse ambiente for cheio da glória de Deus, eles crescerão fortes, confiantes, protegidos. E isso não significa viver com medo. Significa viver com sabedoria. Viver com discernimento. Há pessoas que abrem as portas da casa para todo tipo de influência e depois perguntam por que as coisas começaram a dar errado. Porque o filho começou a ter pesadelos. Porque o casamento esfriou. Porque a tristeza invadiu o lar. Mas não percebem que a raiz está em algo que foi trazido para dentro da casa sem o devido cuidado. Uma oração que não foi feita. Uma série que foi maratonada. Um objeto estranho que foi colocado na estante. E o diabo não precisa de muito. Basta uma brecha. Basta uma porta entreaberta. Por isso, feche todas elas. Não com medo, mas com autoridade. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E se você sente que sua casa já foi contaminada espiritualmente, não se desespere. Ainda há tempo. O sangue de Jesus é suficiente para limpar toda contaminação. Comece agora mesmo. Vá de quarto em quarto. Ore. Louve, expulse. Declare que ali é território santo. E à medida que você faz isso, vá também mudando seus hábitos. Desligue o que precisa ser desligado. Jogue fora o que precisa ser jogado. Afaste-se do que precisa ser afastado. Sua obediência atrai proteção. Sua fidelidade atrai livramento. Quando você leva a sério o ambiente espiritual da sua casa, Deus também leva a sério a proteção da sua família. Ele envia anjos. Ele fecha portas do inferno. Ele cobre com seu manto de amor. E não pense que isso é exagero. A guerra espiritual é real. E o principal campo de batalha é a sua casa. Não é a igreja. Não é o trabalho. É o seu lar. O inimigo sabe disso. Ele quer destruir a base. Porque se ele destrói a base, ele desestrutura tudo. Mas você não vai permitir. Você foi chamado para ser guardião do seu lar. Você foi escolhido por Deus para ser um sentinela espiritual. E isso é uma honra. Isso é um privilégio. Não delegue essa responsabilidade. Não terceirize essa vigilância. Assuma o seu posto. Levante-se em oração. Levante-se em jejum.
Levante-se com a palavra. Mantenha a casa em ordem, não apenas com a vassoura, mas com o óleo da unção. Não apenas com produtos de limpeza, mas com louvor, com adoração, com santidade. E ensine seus filhos a fazer o mesmo. Ensine que antes de dormir, é importante orar. Que antes de consumir qualquer conteúdo, é importante avaliar. Que amizades precisam ser escolhidas com sabedoria. Que nem tudo que é popular é aprovado por Deus. Ensine-os a buscar discernimento, a ouvir a voz do Espírito Santo, a cultivar a presença de Deus. Crie uma cultura espiritual dentro da sua casa. Não uma religiosidade, mas uma espiritualidade viva, verdadeira, contagiante. Um ambiente onde é normal falar com Deus, onde é comum louvar, onde há liberdade para chorar na presença dele, para ler a Bíblia juntos, para pedir perdão uns aos outros, para buscar a verdade com humildade. Quinto, cubra seu filho com orações diárias. Faça disso um compromisso inegociável. A oração constante é como uma muralha que você ergue ao redor dele. Mesmo que o mundo tente cercá-lo com más influências, a oração é a chave que mantém o coração dele sensível à voz de Deus. Ore por proteção, por saúde, por direção. Ore contra todo o laço do inimigo, contra acidentes, vícios, amizades tóxicas, doenças, depressão. Clame pela vida emocional, espiritual, física e mental dele. Faça vigílias, jejuns, intercessões. Se possível, tenha um caderno com datas e orações específicas. Deus ama a oração intencional. E mais, ensine seu filho a orar. Mesmo pequeno, ele pode aprender a falar com Deus. A oração dele, por mais simples, sobe ao céu como um incenso agradável. A oração de uma mãe, de um pai, é poderosa. Mas quando o próprio filho começa a se aproximar de Deus, o céu se abre ainda mais. Então diga com fé agora: Senhor, protege meu filho. Guarda-o de todo o mal. Que os anjos acampem ao redor dele. Que o sangue de Jesus esteja sobre ele. Que nenhuma arma forjada contra ele prospere. Que a tua paz esteja sempre no coração dele. Essa cobertura espiritual diária precisa ser mais do que um hábito. Precisa ser um estilo de vida. Não se trata apenas de dobrar os joelhos por alguns minutos, mas de desenvolver um espírito de oração constante, um relacionamento íntimo com o Pai que se estende pelas horas do dia. Quando você está lavando a louça, você ora. Quando está dirigindo, você clama. Quando olha para o rosto do seu filho dormindo, você sussurra: Senhor, cuida dele enquanto ele descansa. Não existe momento errado para orar. Deus está ouvindo sempre. E o céu nunca está em silêncio quando um pai ou uma mãe ora com fé. Cada palavra que sai da sua boca, mesmo que em lágrimas, é recolhida pelo Espírito Santo e levada ao trono de Deus como um clamor precioso. E se você acha que suas orações são pequenas demais, ou que não tem força suficiente, lembre-se, não é sobre o tamanho da sua oração, é sobre o tamanho do Deus a quem você ora. Uma oração sincera, mesmo com palavras simples, pode mudar o destino de um filho. Pode livrá-lo de um acidente que você nem imaginava que iria acontecer. Pode impedir uma amizade que destruiria o coração dele. Pode abrir portas que estavam trancadas e fechar aquelas que levariam ao abismo. Porque quando você ora, você convida o céu a intervir na terra. E Deus, como Pai amoroso, se inclina com atenção para ouvir cada súplica feita com amor. Agora imagine o que acontece quando essa oração é feita com perseverança. Quando dia após dia, sem desanimar, sem desistir, você continua intercedendo pelo seu filho. Mesmo quando ele está distante. Mesmo quando ele parece rebelde. Mesmo quando ele não quer saber de Deus. A oração não depende da vontade do outro. Ela depende da sua fidelidade. Ela atravessa muros, quebra correntes, toca corações de pedra. Ela vai onde você não pode ir. Quando seu filho estiver em um ambiente que você não controla, na escola, na rua, em uma festa, sua oração estará lá, como um escudo invisível, como uma espada desembainhada, como uma cerca de fogo que impede o mal de tocar nele. E não ore apenas quando houver problema. Ore quando tudo parecer bem. Ore em dias bons. Ore em dias tranquilos, porque é aí que o inimigo tenta agir com mais sutileza. A oração preventiva é uma arma poderosa. Você não precisa esperar que seu filho adoeça para clamar por cura. Você pode orar para que a doença nem se aproxime. Você não precisa esperar que ele entre em uma má companhia para pedir proteção. Você pode orar para que o Espírito Santo o conduza a amizades saudáveis desde já.
E mais, declare promessas da palavra de Deus sobre a vida dele. Profetize. Use a autoridade que você tem como pai, como mãe. Diga em voz alta: meu filho será cheio do Espírito Santo. Ele será um homem de Deus. Ele será uma mulher virtuosa. Ele será luz por onde passar. Ele não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Ele será guardado, abençoado, guiado, ungido. E se você quiser ver o céu se movendo de forma ainda mais intensa, jejue por ele. O jejum é como um grito espiritual. É quando você diz ao céu: Senhor, eu estou me rendendo totalmente. Estou abrindo mão do meu conforto para buscar o teu mover. E Deus responde: jejue por áreas específicas. Pela mente dele. Pelos sonhos dele. Pela identidade dele. Pela sexualidade. Pelas escolhas. Pelos relacionamentos futuros. Jejue antes de decisões importantes. Antes de uma viagem. Antes de uma fase nova. E escreva tudo. Documente suas orações. Guarde esse caderno como um tesouro. Um dia seu filho vai lê-lo. Vai ver o quanto foi amado, coberto, sustentado pelas suas orações. E isso vai marcar a alma dele para sempre. Agora, se por acaso você sente que falhou, que não orou como deveria, que negligenciou esse chamado de intercessor, saiba, nunca é tarde para começar. O tempo perdido pode ser restaurado pela graça de Deus. Comece hoje. Agora. Não importa se seu filho já está adulto, se já saiu de casa, se já tomou decisões erradas. Deus ainda pode alcançá-lo. Ainda pode transformar a história dele. E isso começa com você se colocando na brecha. Como um guerreiro. Como uma sentinela. Como alguém que não desiste até ver o milagre acontecendo. E quando você ensina seu filho a orar, você está dando a ele a arma mais poderosa que existe. Está ensinando que ele nunca está sozinho. Que ele pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Que ele pode dobrar os joelhos e encontrar consolo, direção, paz. Isso cria uma raiz espiritual que o acompanhará por toda a vida. Mesmo que ele se afaste por um tempo, ele saberá o caminho de volta. Porque ele terá conhecido a presença de Deus ainda na infância. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso não é apenas uma promessa, é uma garantia divina. E agora que você chegou até aqui, respira fundo e guarda isso no seu coração. Deus confiou esse filho, essa filha, essa criança ou esse jovem precioso aos seus cuidados por um propósito. Você não está sozinho nessa jornada. Cada oração que você faz, cada lágrima que você derrama, cada palavra de bênção que sai da sua boca, tudo isso está construindo um legado espiritual que nenhuma força do inferno pode apagar. O mundo vai tentar gritar mais alto, vai tentar confundir, desviar, afastar. Mas uma casa que ora, um pai que se posiciona, uma mãe que vigia, um lar que exalta o nome de Jesus, esse lugar se torna um território sagrado onde o inimigo não encontra espaço. Essa é a lição final. Você tem autoridade. Use-a com fé, com perseverança e com amor. Não abra mão da proteção espiritual do seu filho. Nunca subestime o poder de uma vida entregue ao Senhor. A mudança começa em você. A libertação, a cura, o milagre. Tudo começa quando você decide crer de verdade e agir com coragem. E se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou seu coração em algum momento desse vídeo, eu te peço com todo carinho, se inscreva agora no canal. Deixe o seu like para que essa palavra alcance outras famílias, outros lares que também precisam de transformação. Comenta aqui embaixo o nome do seu filho, filha, neto, sobrinho, afilhado ou até mesmo o nome da criança ou jovem que Deus colocou no seu coração durante essa oração. Vamos formar uma corrente de intercessão aqui nos comentários. E se você deseja ter acesso a conteúdos exclusivos, orações profundas e palavras direcionadas do céu, torne-se membro do canal. Só os membros têm acesso a essas bênçãos especiais que estão transformando vidas.